A graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amados irmãos e irmãs, estamos novamente para glorificar Jesus Cristo, nosso Senhor. É maravilhoso, Senhor Jesus, poder te glorificar, Pai. É maravilhoso poder exaltar o teu santo nome. A tua igreja te ama, a tua igreja te louva. Fale conosco, nós te pedimos, ó Pai, no nome precioso de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Assim seja. Amém. Graças a Deus. Meus queridos, a palavra do nosso Senhor nos fala, amados, constantemente, que precisamos sermos fortes, ser valentes, para permanecermos de pé, diante de tanta situação ruim, diante dos dias maus. A palavra do Senhor nos fala que nós devemos guardar a fé, amados. Nós devemos manejar bem a palavra de Deus, guardar o Espírito Santo constante, seguir a paz uns com os outros, ser perseverante, amar o próximo, buscar Deus em primeiro lugar, e as demais coisas nos serão acrescentadas. São tantas palavras maravilhosas, tantas promessas tão ricas sobre as nossas vidas. Milhares de promessas, de bênçãos. O nosso Pai, Ele relata sobre cada um de nós. Nós precisamos, amados, nos esvaziarmos de nós mesmos, constantemente, diariamente. Abandonar a vaidade, abandonar a ira, abandonar pensamentos que trazem tanto mal, tanta dor. Eu pergunto no nome de Jesus a todos ouvintes desta rádio, os irmãos que estão por este canal no YouTube, você que congrega no seu ministério, quantas vezes pensamentos ruins invadem as nossas mentes, invadem a mente do pastor, invadem a mente do irmão, da irmã que está no banco. Isso é de todos nós. Sabe o que significa isso, amados? Batalhas espirituais tentando nos desestabilizar. Mas isto também significa porque estamos de verdade em uma guerra. O significado quando essas coisas ocorrem, talvez não fisicamente, você não esteja batalhando fisicamente contra algo ou contra alguém. Misericórdia. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Mas batalhas no campo espiritual, que tentam desestabilizar os seus pensamentos, que devem estar somente focados em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E constantemente a sua mente vai te traindo, vai te roubando a paz. Dardos do inimigo. Exatamente, dardos inflamáveis do inimigo. Porque o nosso Senhor nos fala que nós devemos seguir a paz com todos. Nós devemos amar o próximo. Nós devemos chorar com os que choram, alegrar com os que se alegram. Nós devemos fugir da condenação do mundo. Nós devemos fugir da ira vindoura, das pragas que já estão sendo derramadas sobre a terra, as taças do Senhor, da ira do Senhor. Está escrito na palavra de Deus. Então, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. Você compreende que se nós não vigiarmos, não guardarmos a nossa mente, os pensamentos, o amor certamente irá esfriar. Amados irmãos, irmãs, você, querido, que tem a função de estarmos
orando em favor da sociedade, em favor das pessoas, das vidas. Eu, na minha função humilde, a minha função simples, humanamente dizendo, olhando para o olhar humano, quem somos nós? Não é verdade? Segundo a palavra de Deus, somos como uma flor que murcha e cai. O que é o homem, diz a palavra de Deus? A palavra de Deus fala, e quem é você que pensa ser alguma coisa, que pensa ser algo? É o nosso Deus chamando a nossa atenção para que o nosso olhar fique totalmente voltado 24 horas, a todo momento, somente para Ele. Somente Jesus Cristo é que tem a verdade absoluta. É somente Jesus Cristo é o autor da vida. Somente Jesus nos dá paz. Somente Jesus nos dá alegria. Neste mundo teremos aflição. Este mundo não tem aquilo que nós precisamos, a qual irá nos levar para a glória, levarmos para o Deus eterno. Pessoas não irá sanar ou nutrir ou suprir as necessidades humanas. Assim como você e eu, nós temos as nossas necessidades, as nossas fraquezas e falhas, mas segundo a palavra de Deus nos fala que Ele nos sustenta, nos toma pela sua mão direita, Ele firma os nossos pés, Ele põe nós de pé sobre uma rocha e unge a nossa cabeça. Aleluia, aleluias, aleluia, Jesus. É só Cristo, só Jesus. Não busque a tua esperança, a tua alegria, ou buscar elogios. Não busque ser ovacionado aqui nessa terra. Seja isto em qualquer área for, amados. Profissional, na área familiar. Quantas pessoas estão sofrendo porque estão buscando e esperando coisas vindo do marido, da esposa, esperando vir dos filhos, esperando vir dos pais. Tem muitas pessoas que estão esperando um afago do pastor, esperando um afago dos irmãos, do patrão. Amados, nós como cristãos, nós temos que entender que diariamente, assim quando nós acordamos para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo, nós já devemos exaltar e glorificar a Jesus Cristo nosso Senhor, porque Ele sim, Ele cumpriu a boa obra, Ele cumpriu a maior das missões, que foi receber sobre si todos os pecados e as iniquidades e as maldições. Jesus levou sobre si as nossas dores, as nossas doenças, as nossas tristezas. Tudo isto foi levado com Ele na cruz no Calvário, e Ele nos compra com seu sangue precioso. Aqui está a verdade, graças a Deus. A verdade está neste ato, porque Ele amou o mundo de tal maneira e entregou o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê tenha vida e a tenha com abundância, receber a vida eterna. A verdade é que vamos passar, céus vão passar, mares irão passar, tudo que há neste mundo vai passar. Porém, todavia, segundo a palavra do Senhor, as minhas palavras não irão passar. A palavra de Deus é eterna, porque a palavra de Deus é o próprio Verbo, e o Verbo é Deus, o Verbo é Cristo, e o Verbo se fez homem, o Verbo se fez carne e habitou com cada um de nós, amados. O Senhor Jesus habitou no meio dos homens, aleluia, e ensinou o amor. Pensamentos negativos têm invadido a cabeça, os pensamentos negativos têm invadido as igrejas, os pensamentos negativos têm entrado, invadido nas famílias e têm desestabilizado o lado espiritual, o lado saudável, o amor,
entre todos nós. Quando nós nos voltamos à palavra do Senhor, à Bíblia Sagrada, nós vemos aqui um exemplo do Zaqueu. O irmão Zaqueu, estou mencionado em Lucas 19, a partir do primeiro versículo ao versículo 10, nos fala que este homem estava com os pensamentos conturbados, os pensamentos estranhos, pensamentos perturbados, e ele soube que Jesus iria passar por Jericó, e este homem, ele desejou ver quem era Jesus. Quem é Jesus? Quem é este homem? Imagina este cobrador de impostos, um publicano, desejando ver justamente o homem que prega a divisão, que prega o repartir do pão, ou que prega amar o próximo. Imagine este homem, Zaqueu, desejando agora ver alguém que não fica buscando ouro, prata, riquezas, mas busca unir as pessoas, unir pelo amor, pela compaixão. E Zaqueu, de acordo com a palavra do Senhor, ele sobe em uma figueira porque era de baixa estatura, ele não iria conseguir ver o Senhor Jesus Cristo no meio da grande multidão. Ele usou a inteligência, ele usou um pensamento que conduziu ele a uma coragem de subir na árvore. Pessoas viram ele subir na árvore. E Jesus, vindo, chamou Zaqueu, dizendo: desce, que eu vou ir para a tua casa. Convém eu ir pousar na sua casa. O pensamento perturbado de Zaqueu, a curiosidade de Zaqueu, o homem que certamente estava com seus conflitos internos, porque para ele tomar uma decisão como essa de subir numa árvore para ver um homem humilde, simples, que tinham milhões de pessoas ou milhares de pessoas seguindo, Zaqueu estava com um conflito interno. Quem é Jesus? Por que este povo ama tanto este homem chamado Jesus? A palavra do Senhor nos fala que ele desce da árvore e agora era o pensamento da multidão que ficou perturbado. Agora era o pensamento da multidão que ficou conturbados. Eles ficaram dentro de si e dizendo: quem é este agora que entra na casa de um publicano, pecador? Se este homem fosse tão santo, no qual aqui Jesus, o povo pensando, ele entra na casa de pecadores, ele entra na casa de cobrador de impostos, ele vai entrar na casa de Zaqueu, que cobra de nós impostos, que oprime o povo. Mas Jesus chegou para isto. Jesus chegou para salvar quem está perdido. Jesus chega em nossas vidas justamente para mudar os pensamentos que são negativos, os pensamentos de derrota, os pensamentos de depressão, os pensamentos de ansiedade, a qual tem levado tantas pessoas a uma dor, a um sofrimento tremendo. Jesus manifesta para tirar os pensamentos acusatórios. E Jesus entra com Zaqueu em sua casa. E Jesus começa a falar para Zaqueu o que é a salvação, o que é o reino de Deus. Jesus penetra no mais íntimo de Zaqueu e os pensamentos de Zaqueu começam a analisar a sua vida, se valia a pena continuar sendo o mesmo Zaqueu
sendo o mesmo homem, buscando somente cobrar e pressionar e retirar dinheiro do povo. Zaqueu começa a pensar essas coisas porque Jesus, com a sua doce palavra, ele entra na mente de Zaqueu e mostra para Zaqueu que existe uma maneira melhor, mais limpa, mais linda, mais pura, mais digna, mais honesta de viver para alcançar o reino dos céus. Na palavra do Senhor que nos mostra nesta breve parábola de 10 versículos, mostra que Zaqueu ele se põe de pé diante de Jesus e fala para Jesus: eu darei metade do que eu tenho para os pobres. E se eu defraudei alguém, darei 4 vezes mais. Este homem entendeu que a maior paz e a riqueza, a alegria, a sabedoria, o conhecimento, a tranquilidade em pensamentos na mente dele vem daquilo justamente que ele poderia fazer para o próximo, para o humilde, para a pessoa que estava necessitada. Darei metade do que eu tenho. E se eu defraudei alguém, eu darei 4 vezes mais. Eu não quero ficar com a minha consciência pesada. Eu não quero ficar com a minha mente martelando, me machucando, sabendo que eu prejudiquei pessoas. E Jesus falou: hoje a salvação entrou nesta casa, porque este também é filho de Abraão. A multidão olhava para Zaqueu de uma outra forma. A multidão, as pessoas olhavam para Zaqueu de uma maneira que ele não tinha ou não teria direito a ser salvo. Mas Jesus falou: a salvação entrou nessa casa. E quem é a salvação que entrou naquela casa? Quem é a salvação que entrou na casa de Zaqueu? Essa salvação tem nome. É o Salvador. A salvação entrou nesta casa, porque este também é filho de Abraão. Jesus é a salvação. Jesus é o Salvador. Jesus, quando as pessoas permitem, ele muda os pensamentos, ele muda o comportamento, ele muda as atitudes, assim como Zaqueu mudou os pensamentos, que eram pensamentos perturbados, conturbados, atitudes ilegais, imorais. Agora ele faz tudo aquilo conforme o Espírito de Deus deseja para cada um de nós. Imagine, amados, este homem, ou imagine uma pessoa rica, ouvindo a palavra de Jesus Cristo, e a mente dessa pessoa rica, nos dias atuais, ficando perturbados, conturbados. Será que eu defraudei alguém? Será que eu roubei alguém? E essa pessoa começa a analisar: será que eu estou enriquecendo e depois o que adianta ganhar tanto dinheiro e eu perder minha alma, eu ser lançado no inferno, eu perder minha salvação, eu não tenho paz, eu tenho muito dinheiro, mas eu não tenho felicidade, eu não tenho alegria, eu não tenho amigos, eu não tenho nada a não ser ouro e prata. Imagina pessoas nesses dias atuais ouvindo a palavra de Deus, a mensagem do Senhor e falar: darei metade do que eu tenho para os pobres. Zaqueu, quando disse isto, ele não falou: vou devolver metade porque eu roubei as pessoas. Ele não falou: darei metade da minha riqueza porque metade dessas riquezas aqui foi roubadas. Veio de forma desonestas, ilícitas. Ele só falou: darei. Se ele tinha 1 milhão, ele daria 500 mil. Se ele tinha 100 milhões, ele daria 500 milhões. 50 milhões, melhor dizendo. E o valor também aqui não importa. Ele só fala: metade darei aos pobres. Para os pobres. Porque pobre necessita, pobre chora, pobre clama, pobre dorme com fome, pobre precisa de remédios, pobre levanta sem ter um café da manhã sobre a sua mesa. O pobre padece e Deus vê os pobres. Deus vê, sim, o necessitado. Deus vê aquele que chora, aquele que clama porque não tem um trabalho, porque não tem uma renda. Deus olha sim para os pobres. Então Zaqueu, ele tocou em algo
precioso no campo espiritual. Dividir o que tem com os pobres, assim como Jesus dividiu o pão, dividiu os peixes com os necessitados, com os que estavam famintos, os que estavam ali acompanhando ele porque não tinham o que comer. Zaqueu falou: eu divido, eu aprendi a dividir, dou aos pobres. E se roubei alguém, defraudei alguém, dou 4 vezes mais. Em outras palavras, eu estou pagando juros. Eu não quero ser devedor de ninguém, eu não quero dever ninguém nada. Eu pago os juros 4 vezes. A salvação entrou nessa casa porque este é filho de Abraão. Nós aprendemos aqui com a palavra do Senhor que a mudança de atitude e comportamento transforma poderosamente as nossas vidas se nós darmos e dividirmos. E se você der atenção às palavras de Jesus, se eu der atenção à palavra santa de Jesus Cristo, nosso Senhor. O prêmio foi ouvir. Você está salvo, a salvação entrou aqui. Você me ouviu. Os seus pensamentos foram lavados pela minha palavra. A palavra de Jesus lava os pensamentos. Quando vier pensamentos ruins, meu querido irmão, quando vier pensamentos estranhos, quando vier pensamentos de medo, quando vier pensamentos de dúvidas, quando vier pensamentos, amados, a qual você tem colocado: eu vou sair daqui, não quero isso aqui mais, eu vou fazer assim, eu vou agir dessa forma, porque isso aqui não está valendo a pena. Guarde a palavra no teu coração. Há esperança para qualquer um de nós. Há uma mudança de atitude quando nós desejamos, em primeiro lugar, ver Jesus Cristo. Quando você deseja ver Jesus Cristo, como Zaqueu quis e desejou ver Jesus, e ele viu Jesus, e quando ele viu Jesus, Jesus olhou para Zaqueu também, e Jesus falou: Zaqueu, convém eu estar na tua casa. Jesus conversou com Zaqueu. Quando Zaqueu desejou ver Jesus, Jesus também viu Zaqueu. E Jesus não só viu, mas Zaqueu ouviu a voz de Jesus. Jesus não só olha para você, meu irmão. Jesus não só olha para mim. Jesus não só olha para nós, Zaqueus. Jesus conversa com cada um de nós. Eu quero entrar na tua casa. Eu quero pousar na tua casa. Eu quero conversar com você na tua casa. E assim foi feito. Jesus foi. E ele abriu a porta da casa. E a palavra do Senhor nos fala que quando Jesus ele nos convida a entrar na nossa casa, que é o nosso corpo, é o nosso coração, é a nossa mente. Jesus ele convida: eu quero entrar na tua casa, eu quero entrar na tua vida, eu quero te orientar, eu quero te ensinar, eu quero te doutrinar. Jesus ele deseja falar a verdade do reino de Deus para cada um de nós. A verdade de Jesus Cristo foi: Zaqueu, você é filho de Abraão. Zaqueu, você tem direito da salvação se você proceder bem. Zaqueu, você vai alcançar a salvação se você agir com honestidade. Zaqueu, você vai alcançar a salvação se você agir dignamente, prudentemente. Zaqueu, não é o ouro e a prata que vai trazer a alegria e a paz nos teus pensamentos, Zaqueu, mas é repartir aquilo que você tem com quem não tem nada, Zaqueu. E Zaqueu se pôs de pé, amados. Prontamente colocou-se de pé Zaqueu e falou: darei metade do que eu tenho para os pobres. E se defraudei alguém, darei 4 vezes mais. Hoje a salvação entrou nesta casa, disse Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Que a salvação entre na sua casa, meu querido irmão ouvinte. Que a salvação entre na tua casa, irmã e irmãos, no nome de Jesus Cristo. Quando você liberar os teus pensamentos, a tua mente, a ouvir a palavra de Deus, a ouvir o Senhor Jesus Cristo. Ouça o Senhor Jesus. Aqui foi nos colocado que iria ser distribuído uma riqueza financeira, que era Zaqueu, o que Zaqueu possuía. Mas nós temos riquezas maiores, maravilhosas,
Porque a palavra do Senhor nos fala que no céu nós devemos acumular os tesouros, é no reino dos céus. Você tem uma riqueza, você pode abraçar, distribua o seu amor, distribua os seus abraços, distribua uma palavra de ânimo, de fé, de alegria, distribua a verdade, que é Jesus Cristo. Seja honesto, íntegro, bondoso, caridoso, seja uma pessoa voltada a fazer o bem às outras pessoas. Talvez você não tenha tantas riquezas a qual você possa distribuir, mas você pode dar um pouco de arroz, você pode dar um pouco de feijão a quem tem fome, você pode dar sim, aleluia, uma roupa, querido amado, para agasalhar alguém. E não precisa dar, amados, roupas velhas e rasgadas. Dê algo que sirva em alguém, para aquecer alguém. Faça isso, distribua amor e carinho, porque esta é a maior distribuição que Jesus Cristo nos ensinou pelo seu Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo só nos ensinou a amar, perdoar, caminhar, oferecer a outra face, não revidar. Nós precisamos aprender isto constantemente. Você, querido pregador, você, minha querida irmã que prega o Evangelho, nós que pregamos, louvamos, adoramos a Jesus Cristo, o exemplo vem de cada um de nós. O exemplo vem para as outras pessoas. Certamente, aquela multidão, quando viu a atitude de Zaqueu, distribuindo para os pobres, e se porventura ele colocou isto, se eu defraudei alguém, darei 4 vezes mais. Agora vem a honestidade do povo. Porque imagine se alguém falar, você me defraudou, e se for mentira? Não é algo a analisar? Mas agora a multidão, o povo, viu uma transformação em Zaqueu. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Muitas pessoas estão adorando a Deus de boca para fora. Muitas pessoas estão glorificando a Deus de boca para fora, como aquele filme Nos Passos, O que Faria Jesus. Quando aquele homem, naquele filme, não sei se os irmãos assistiram, aquele homem entra na igreja dizendo que estava com fome, faminto, que ele procurava emprego. Ele não queria nada de graça, ele queria trabalhar para poder se alimentar. E durante vários dias, dormindo nas ruas, e a igreja quentinha, o pastor ministrando uma palavra bonita, aquele homem entra na igreja e todos olham para ele e ficam em silêncio, ficam olhando para ele. E ele começa a falar, vocês pregam Jesus Cristo, vocês falam que amam Jesus Cristo, vocês falam que atendem o chamado de Jesus, mas eu estou faminto há tantos dias e ninguém me ajuda. Eu pedi a todos vocês uma ajuda e eu estou aqui. Até chegar ao ponto que aquele homem cai no chão e ele morre. Ele cai no chão e chama o médico fala, infelizmente este homem está morto. O que faria Jesus? Jesus entrou na casa de Zaqueu, porque Zaqueu precisava da salvação entrando na sua casa. E Zaqueu teve a vida transformada. Este homem, a qual eu dei esse exemplo, o que faria Jesus? Este morreu, porque ninguém deu ele o que comer. Ele já estava pedindo alimentos, ele já estava pedindo abrigo, mas ninguém ajudava. Até que chegou o extremo e ele morre. Sabe o que o Senhor Jesus está nos falando? Finalizando em nome do Salvador Jesus Cristo, amados, esta mensagem. Jesus está nos falando, ajude antes que seja tarde demais. Fale antes que seja tarde demais. Ame antes que seja tarde demais. Abrace, cuide. Supere os problemas, supere as críticas, supere as afrontas. Aquilo que aconteceu contra você, em nome de Jesus Cristo, para todos nós, vamos orar, vamos pedir a mente de Cristo, vamos ter a mente do Salvador Jesus Cristo, antes que seja tarde demais. Aleluia. Bondoso Pai e eterno Deus, esta foi a Tua palavra, nós amamos e glorificamos o Senhor, te apresentamos irmãos e irmãs, eu te apresento, Senhor Pai amado, as nossas vidas, ó Pai, ministeriais, o nosso lar. Livra-nos de tudo que não presta, dai-nos a Tua paz.
Eu te apresento o círculo de oração, Pai amado, as tuas servas, meu Deus, que estão orando constantemente, te apresento em nome de Jesus. Dê, Senhor Deus amado, visões e revelações, ó Pai, e poder e graça e honra e glória, Senhor meu Deus amado, as tuas filhas, meu Deus, que te buscam em nome de Jesus. Eu te apresento, Senhor Deus amado, os irmãos e irmãs, meu Pai amado, que frequentam, Senhor Pai amado, este ministério que estamos, ó Deus amado, pregando a tua palavra. Nós te apresentamos em nome de Jesus, ó Pai, todos irmãos, ó Deus, obreiros e obreiras, pastores, presbíteros, diáconos, evangelistas, missionários, ó Pai, levitas. Nós te apresentamos em nome de Jesus este ministério, Senhor Deus amado, que prega a tua palavra, que glorifica o Senhor, que exalta o Senhor, Pai. Em nome de Jesus Cristo, dai-nos sabedoria, mansidão, humildade, paz e gozo do teu Espírito Santo. Livra-nos em nome de Jesus de todo mal. Abençoe essa casa, abençoe esta família poderosamente para a glória e honra do teu santo, precioso nome. Assim seja. Amém e graças a Deus. Aleluia. Meus queridos irmãos e irmãs, até amanhã, em nome de Jesus Cristo. Nos acompanhe lá. Se essa mensagem ajudou você, eu peço em nome de Jesus Cristo, nos acompanhe, canal Jesus Sigo e Recomendo e o canal Pastor Jefferson Roque. Sejam todos abençoados